lógico, fica pensa. Tá bom? Obrigada. Passar para a resposta, porque acho que já tem um bocado de... É rapidinho, só para não... Bom, a HP, assim como a Siemens, né, elas aceitaram, desde 2004, está implementando em toda a sua cadeia produtiva e suas atividades o Código da Indústria Eletrônica, né, assim como outras centenas de multinacionais. E eu queria ver com o Newton, assim, como que é isso, né, dentro da Siemens, aqui no Brasil, lá fora, se ele tem algum conhecimento sobre isso. E também, indo para o lado acadêmico, com o professor Dr. Luciel, como que as instituições, né, veem isso, né, as companhias estarem preocupadas com a sua cadeia produtiva, checando as práticas de responsabilidade social, seja com base na ISO 26000, na SA 8000, 14, 18, ética corporativa, sistemas de gestão, ou seja, o Código da Indústria Eletrônica, ele é com base em todos esses elementos e todos esses estándares internacionais, e cada um dos membros tem que dar isso, checar isso ao longo da sua cadeia produtiva. Eu, dentro da HP, tenho esse papel aqui no Brasil, né, de estar checando, e eu gostaria de entender um pouco mais como que a Siemens trata isso, e também no lado acadêmico, se o professor Luciel tem ouvido falar, visto de iniciativas desse tipo também por parte de outras companhias. Então, Newton. Começar pelo comentário do professor Bastian. É verdade, frequentemente a questão, o pilar social da sustentabilidade, ele e também o comentário da professora também é frequentemente deixado de lado. O meu tema na empresa é inovação tecnológica, e porque o esforço da empresa em inovação ele é bastante focado no seu portfólio ambiental, eu fiz a ligação desses dois temas aqui. Não quer dizer que o tema para a empresa seja menos relevante. Eu concordo parcialmente quando a gente diz que a dinâmica das organizações não mudou tanto. Eu concordo parcialmente. Eu acho que a expectativa que existia de mudança talvez fosse muito maior. Mas eu acho que dá para extrair exemplos bastante importantes de diversos setores do mercado onde esse tema é levado bastante a sério. Bastante a sério. E eu posso citar a empresa onde eu trabalho. O tema sustentabilidade para a Siemens não é uma brincadeira. A empresa colocou no board mundial, contratou uma alta executiva da Philips há 3 anos e colocou no board mundial para tratar desse tema. Elevou-se a importância do tema diversidade, elevou-se a importância de outros temas também ligados a isso. Pioneiramente, a Siemens dos Estados Unidos e a Siemens brasileira começaram a implantar os seus comitês de sustentabilidade, integrando aquelas ações todas que a empresa tinha nessa área. O Brasil ele já é considerado hoje dos países que está mais adiante na implementação das atividades desse comitê, começando lá atrás pelo mapeamento do cenário brasileiro, o mapeamento das principais alianças. Aliás, foi o professor Sérgio Salles quem me ajudou na parte do mapeamento das alianças que a gente iria fazer na área acadêmica e por aí vai. Quer dizer, eu acho que existem exemplos, sim, onde o tema está sendo tratado com bastante seriedade. Mas é verdade também afirmar que talvez a gente tivesse uma outra expectativa, uma expectativa bastante maior em relação ao que seria o engajamento empresarial para a sustentabilidade. Se, por um lado, a crise descompassou algumas iniciativas, alguns projetos, a gente também não pode deixar de reconhecer que, por outro lado, ela alavancou boa parte do esforço por tecnologias ambientais que a gente tem hoje. Eu não lembro agora o valor, mas, se não me engano, foram 700, 800 trilhões de dólares, bilhões de dólares o pacote americano de saída da crise, com bastante foco ambiental, em tecnologias ambientais. Da mesma maneira, o pacote brasileiro, quer dizer, eficiência, energias renováveis, também foi um foco do pacote brasileiro. Não só, mas foi um foco de alguma maneira.
O ponto em que eu propus a gente discutir é que, apesar de eu ser um entusiasta da tecnologia, a gente sabe que ela tem um determinado alcance. Além disso, ou permeando tudo isso, o alcance, a meta possível de ser atingida, ela não vai ser atingida se nós, como consumidores, não pressionarmos. Eu tenho essa convicção, eu tenho essa obsessão, advinda dessa experiência com o relatório do consumo sustentável brasileiro para Rio+10, de que é o consumo quem vai definir o comportamento das empresas. Era todo mundo fechando a conta no banco que não é ambientalmente correto, que vai determinar o esforço estratégico do banco em ser sustentável ou não. Eu tenho essa convicção. Tinha mais alguma coisa? A gente se perde aqui na frente com tanto comentário. Eu não sei se até aí eu fui satisfatório. Sobre o seu tema, eu precisaria me informar um pouquinho melhor para conversar com você com responsabilidade. Eu posso adiantar para você que a lei de resíduos sólidos ela veio mudar bastante aquilo que tem sido feito no Brasil, pelas empresas brasileiras, pelas empresas internacionais. Aqui veio mudar bastante aquilo que vem sendo. É um marco importante. É um marco ainda envolto de dúvidas, a gente não sabe muito bem como vai fazer aquilo funcionar, aquilo acontecer, mas eu precisaria me informar um pouquinho melhor para te responder com responsabilidade. Coisa de empresa grande, a coisa sempre departamentalizada. Que mais? Não sei se eu dou a palavra agora para o professor da FGV, depois eu volto. Bom, eu vou tentar fazer algumas considerações, né? Primeiro, quanto à questão da professora Raquel, eu concordo que a princípio a parte social parece ter ficado um pouco de lado, porém nós percebemos que isso foi necessário num primeiro momento para poder ganhar a confiabilidade da linguagem com os empresários, né? Não que tenha sido desconsiderado, mas era preciso construir um mecanismo primeiro para falar com os empresários dessas questões. Então, acho que foi o lado interessante de uma commodity ambiental, da gente conseguir aproximar a economia de ecologia. Porém, nós temos visto bastante esforços hoje sendo feitos, tanto por parte de empresas, quanto do primeiro setor, para desenvolver práticas realmente concretas de responsabilidade social. Eu posso citar exemplos. Eu tive um trabalho há um tempo atrás junto com o professor Marco Antônio, ele saiu agora, mas nós fizemos um trabalho bem interessante numa grande metalúrgica de São Paulo, que tem uma fundação também, e que apoia cerca de 800 projetos sociais pelo Nordeste e Norte do país, e que, na ocasião, a gente começou a fazer um projeto junto à Prefeitura de Santo André, por exemplo, para desenvolver alternativas de geração de emprego e renda numa comunidade fechada, muito interessante, que serviu de laboratório, que foi lá em Paranapiacaba, né? Uma história longa, mas um modelo fechado de valorização e de criação de alternativas reais de emprego e renda. E isso despertou o interesse de várias outras empresas de São Bernardo e de Santo André para tentar se envolver em alguma causa dessa. Claro que são iniciativas muito pontuais, mas a gente começa a ver que tem pessoas decidindo a favor de causas sociais. Não só por um modismo, mas gente que está na alta direção que começa a ter interesse e a despertar. Para isso, nós estamos vendo experiências interessantes. Nós lá no curso de graduação da FGV, por exemplo, nós há 3 anos começamos com uma experiência que está dando bons resultados. Nós criamos uma disciplina eletiva que é chamada de FIS, que é Formação Integrada para a Sustentabilidade. E essa disciplina trabalha com mais ou menos 30 alunos por semestre, que são rigorosamente selecionados, dentre aqueles que têm interesse realmente em se envolver em causas sociais. E a cada semestre a gente desenvolve projetos que colocam esses alunos que estão já formando, são alunos do 7º e 8º semestre, que vão já sair para as empresas, para o mercado, e vão levar conceitos diferentes. Só para vocês terem uma ideia,
No ano passado, a gente trabalhou especificamente a questão dessa polêmica toda do projeto de Belo Monte, as implicações sociais e ambientais, principalmente. Os alunos desenvolveram todo um estudo e foram 15 dias até Belo Monte discutir com as lideranças locais, todas as implicações, e isso financiado por governo e por bancos também, além de criar um interesse muito prático de trazer relatórios concretos e de fazer o aluno conhecer uma outra realidade, uma vez que são pessoas que vão estar logo no mercado, decidindo, formando opinião. Esse semestre a gente está trabalhando uma questão específica de microcrédito e entrando bastante na área de economia solidária, de associativismo, cooperativismo, como instrumentos para ir transformando o capitalismo também. A gente sabe que é uma utopia muito grande, mas iniciativas pontuais que são bem-sucedidas começam a disparar um novo modelo e de fazer as pessoas acreditarem que dá para fazer alguma coisa diferente. Nessa linha, hoje a gente tem uma iniciativa muito interessante, que é a economia de comunhão, por exemplo, que é toda uma outra história ainda muito pouco conhecida aqui, mas que gera bons exemplos, ainda que considerado como utópico por muita gente. Nós temos visto bons resultados. Mas, claro, que o desafio é muito grande de alinhar, né, o desenvolvimento social também. Com relação à Gláucia, né, eu concordo com o Nilton quando ele citou a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Isso contribui, acho que é uma forma muito efetiva que o governo federal criou para aliar também o desenvolvimento ambiental e social, né? A gente tem visto há um grande incentivo, um direcionamento para que o poder público, através das prefeituras, dê preferência a cooperativas e associações, por exemplo, de catadores de material reciclável, para que haja um incentivo à formação ou à valorização dessas cooperativas e associações como elo fundamental na execução dessas políticas locais. Então, isso por si só já é uma ferramenta muito interessante de desenvolvimento local, né? Claro que não se resume só nisso, mas é uma iniciativa muito interessante que a política trouxe. Nós estamos vendo um grande direcionamento também. E com relação à cadeia, né, que ela citou da HP, ou da indústria eletrônica de modo geral, o que eu posso dizer é que nós temos visto por parte da academia um grande trabalho de pesquisa, desenvolvendo essa visão completa da cadeia, né? Há uma preocupação muito grande com estudar hoje a agregação de valor ao longo de uma cadeia. Isso envolve desde trabalhar com certificação de origem, né, até mesmo influenciar nessa discussão do consumo consciente, que possa fazer com que o consumidor, quando vai decidir pela compra de alguma coisa, seja no comércio eletrônico, seja na gôndola de um supermercado, que ele procure ler o rótulo, que ele se preocupe em saber de onde veio isso, onde foi produzido, quem produziu, qual o caminho que isso chegou até aqui, qual a relação que eu tenho em termos de compromisso social, de geração de emprego, renda, enfim. Quando a gente começa a se preocupar em ler o rótulo do que está comprando e saber de onde veio, às vezes a gente tem grandes surpresas de saber, por exemplo, coisa que normalmente nos surpreende, que, por exemplo, um pacote de arroz que a gente compra no supermercado é produzido lá no Rio Grande do Sul e chega aqui mais barato do que um pacote de arroz produzido